Fala rapaziada, está começando o primeiro prêmio Melhores do Ano Flamengo Retrospect Fla 2022 e vamos às categorias da premiação de hoje. Nessa noite de gala nós premiaremos o momento mais importante do Flamengo no ano, o pior momento do Flamengo no ano, o melhor influencer e o pior influencer do ano relacionado ao Flamengo. O troféu calou os críticos, o troféu calou os elogios e a grande premiação da noite, o cara do ano do Flamengo de 2022. 2022 todo mundo sabe que foi uma coisa insana, né? Aquele início pavoroso. Começou com uma esperançazinha, depois a gente viu que o Paulo Souza era aquela tristeza. O Flamengo aos trancos e barrancos foi indo. Ninguém acreditava, ficou à beira da zona de rebaixamento com um dos melhores elencos da história do futebol brasileiro. Depois virou a chave e sem que ninguém conseguisse imaginar, virou o rei de Copas, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, nessa primeira fase das premiações, vamos premiar o melhor e o pior momento do ano, sendo o melhor o mais importante momento do ano, ou o que mais contribuiu para os títulos do Flamengo, começando pelos indicados da categoria de pior momento do ano do Flamengo. Aquela disputa de pênalti pavorosa contra o Atlético Mineiro que culminou no nosso vice-campeonato. Título mágico da sua vida, autorizado Hugo Souza, com fé no pé! O caos. Temos também a derrota do Flamengo pro Fortaleza no Maracanã, então pior lanterna da história do brasileiro naquele momento. Foi uma coisa assustadora. E o vencedor do pior momento do Flamengo do ano foi o momento em que Marcos Braz bancou a permanência do Paulo Souza. Isso mesmo, ignorei os indicados, porque você pode resumir tudo isso que a gente falou no Paulo Souza. E o momento que o Paulo Souza começou a balançar, que a torcida já estava pressionando e o Marcos Braz manteve ele ali, foi o momento mais perigoso do ano do Flamengo. O Flamengo poderia não ter vencido nada, provavelmente não teria vencido nada, e não apenas isso, estava correndo risco de rebaixamento por conta de ego do Marcos Braz, do Spindle, de quem escolheu o Paulo Souza, em não querer admitir o erro. Então, pra mim, esse foi o pior disparado momento do Flamengo no ano. Mas não vamos ficar remoendo, o que passou, passou, deu tudo certo no final das contas e colecionamos vários momentos maravilhosos esse ano, como os principais, os candidatos ao prêmio de momento mais importante do Flamengo do ano. Nós tivemos como indicados o pênalti batido pelo Rodinei, que nos deu o título da Copa do Brasil depois de um jogo dificílimo contra o Corinthians. Nós temos o momento que o Gabigol fez mais um gol em final de Libertadores, o que é simplesmente surreal. 4 gols em 3 jogos de final de Libertadores, dando tricampeonato pra gente. Temos o momento em que decidiram finalmente demitir o Paulo Souza, mas o prêmio de momento mais importante, não houve momento mais importante pro Flamengo do ano, que é a entrevista do Gabigol depois da derrota pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Fizemos o gol que deixou vivo e agora temos o final de semana. E depois vamos para Libertadores. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. O time estava arrasado, não estava jogando bem, mesmo com Dorival Júnior. O Flamengo conseguiu um golzinho Salvador num jogo que estava assim, pavoroso. E o Gabigol não deixou barato. Ele falou na entrevista como se quem não quisesse nada. Lá eles vão ver o que é pressão, lá eles vão ver o que é inferno. Nem ele sabia que essas palavras iam contribuir tanto pro ano do Flamengo. Porque na volta a torcida abraçou e abraçou mesmo. Fez do Flamengo um inferno, num jogo que foi um verdadeiro amasso em cima do Atlético Mineiro. O Flamengo virou a decisão, se classificou num show da torcida, num show de futebol que elevou novamente a moral, deu confiança novamente para os jogadores e trilhou todo o caminho que fizemos até as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Sem esse momento, sem essa pequena frase, não chegaremos até lá. Então, esse foi o momento mais importante do Flamengo em 2022. Mas nem mesmo os melhores momentos, os títulos, salvaram os piores influencers do Flamengo nesse ano. E foram muitos, hein? E os indicados desse ano para pior influencer do Flamengo são o Paparazzo Rubro-Negro, Gustavo Henrique dando choque, Canal Pilhado e Trick Flada de... Trick Flada de... E Trick Flada Depressão, o posta-bosta. E o vencedor é... Pilhado. Nem esse prêmio vocês podiam me dar, né? Nesse ano a disputa foi muito difícil nessa categoria, como você pode ver pelos candidatos, mas ninguém foi pior do que o Pilhado. Tudo do que ele falou do Flamengo, ou de qualquer outro assunto que fosse,
foi remetendo à política, foi remetendo a outros assuntos, foi remetendo ao ódio dele por emissora, um caos completo. E essa raiva, esse ódio e essa disputa em outros assuntos não deixou que ele fosse objetivo para análise do Flamengo, que é o carro-chefe dele, entre aspas. Então parabéns, pilhado. Você conseguiu ser pior que eu. Mas no caso de melhores influências, aí temos coisas boas pra falar, temos coisas ótimas pra falar, inclusive. Entre eles os indicados Flazoeiro, Robson Bodão, Nerd e o vencedor do prêmio foi Robson Bodão, que conseguiu trazer a alegria quando a gente estava mal, fez análises concisas, traduziu perfeitamente o que estava passando no coração do torcedor quando estava mal lá com o Paulo Souza e, melhor ainda, quando estava bem nos títulos. Saindo completamente da mesmice, fazendo conteúdos criativos, muito bom, mas eu gostaria de deixar o parabéns para os 3 que foram, para mim, destaque desse ano. E vamos agora às premiações individuais. O troféu de calou os críticos e o troféu de calou os elogios. Não vou me segurar muito nessa, eu não vou nem ler o que está escrito aqui. Todo mundo sabe que o destaque calou os críticos foi Rodinei. Uma história digna de filme de cinema, jornada alucinante, maravilhosa. Um cara que era super criticado pela torcida, que virou um dos mais elogiados durante o percurso de um ano e terminou na lista dos pré-convocados para a Copa do Mundo, irmão. Foi uma das histórias de superação mais emocionantes e mais legais que eu já vi no futebol brasileiro. Um cara super do bem, um cara que só quer o bem do grupo, que sempre fez a alegria dos companheiros e da torcida. Agora, finalmente, jogar as críticas de lado e ser elogiado também no campo é simplesmente sensacional. Parabéns, Rodinei. E o troféu calou os elogios é o troféu do Paulo Souza, né? Porque tinha gente elogiando até o último momento. Não, porque o problema é o elenco, o melhor elenco da história do Flamengo. Não, mas o problema não é o Paulo Souza, porque esse elenco é mimado. Não, porque o problema é a torcida que não canta. Não, porque o problema é... E agora vamos ao que interessa, o prêmio mais nobre da noite, o cara do Flamengo do ano de 2022. Eu poderia começar falando de João Gomes, o cria que dominou o meio de campo, dominou a volância, foi o melhor volante do Brasil em 2022. Eu poderia falar de Davi Luiz, que foi um líder gigante dentro e fora de campo. Eu poderia falar do Léo Pereira, que era aquele cara que a gente não suportava, que achava que era só um perna de pau, que adorava o baile da taquara, que se transformou num zagueiro sólido, importantíssimo nos títulos do Flamengo. Eu poderia falar do Santos, que chegou, assumiu a posição e resolveu o problema, que estava brabo no gol do Flamengo, dando 100% de segurança e nenhum sorriso. Eu poderia falar de Dorival Júnior, que chegou com uma terra arrasada do Paulo Souza, mudou o time, conseguiu fazer 2 times, inclusive. Os 2 times foram bem, teve muita participação em virar a chave desse ano, conseguiu unir o ataque, que não estava dando certo com nenhum dos treinadores, e conseguiu levar esse time até os títulos. Eu também poderia falar do Everton Ribeiro, que não foi só o cabelo que voltou a crescer, o ex-careca voltou a jogar demais esse ano, simplesmente levando o time nas costas em certos momentos. Poderia falar do Arrascaeta também, que... melhor jogador do Brasil, né? Mas essas vão ficar apenas de menções honrosas maravilhosas do ano de 2022. Mas o verdadeiro premiado, o cara do Flamengo de 2022, na verdade são 2. Pedro e Gabigol são os caras do Flamengo de 2022. Não tem como separar a importância de um e de outro. Os 2 juntos formaram uma dupla perfeita, uma dupla harmônica, coesa, simplesmente sensacional. Parecia coisa de cinema, irmão. Gabigol, inclusive, mudando um pouquinho de posição. Os 2 super voluntariosos, os 2 dando uma assistência pro outro. Foi uma coisa linda de se ver. Um artilheiro da Libertadores, o melhor jogador. O outro melhor jogador da final com um gol salvador. Sensacional. Não tem como dividir entre esses 2. Esperamos ver muito mais desse ataque. Espero muito que o Vitor Pereira não caia naquele conto antigo e veja que realmente dá certo você jogar com o Gabigol e com o Pedro. Não tem por que mudar. E ainda vindo o Bruno Henriquezinho aí. 2023 promete. E aqui se encerra a premiação dos melhores do ano do Flamengo. Um ano de 2022 que foi excelente, apesar do início conturbado. O final é que importa. Os fins justificaram os meios nesse caso. Fomos campeões, vamos pro Mundial ano que vem. E pode acreditar, 2023 vai ser ainda melhor. Tamo junto, abraço. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque em 2023 vai ser open bar de vídeo do Flamengo. Então se inscreve pra não perder nada.